Que a paz de Cristo esteja na sua vida. Mais uma vez aqui estamos para dar continuidade e hoje já concluindo nosso estudo sobre os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus viverão eternamente no céu? O que você acha? Será que todos os filhos de Deus vão morar no céu? Vão viver com Deus eternamente? O que a Bíblia nos esclarece, nos responde sobre esta questão? Mateus capítulo 25, versículo de 1 a 13. Jesus contou no seu sermão como era realizado o casamento judaico. É uma história real que nós conhecemos como a parábola das 10 virgens. Nesta história, ele deixa claro que não são todos filhos de Deus que viverão eternamente no céu. Sem deixar nenhuma dúvida, sabemos que só os que estão o aguardando prudentemente, ou seja, preparados, vão entrar no céu para estar com ele eternamente. Ouça o que diz os versículos 7 a 13 do capítulo 25. Capítulo 25, versículos de 7 a 13, nos diz assim a palavra de Deus. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ela para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, aqui, nesta parábola, nós vemos que esses dois grupos representam os filhos de Deus. Um grupo prudentemente preparado entraram para o céu, para as bodas do Cordeiro. Outro grupo não puderam entrar porque não estavam preparados. Só os filhos de Deus que fazem a sua vontade entrarão no céu para viverem eternamente. Ouçam o que disse Jesus em Mateus capítulo 7, versículo de número 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Você faz a vontade de Deus? Uma vida de santificação é a vontade de Deus para com seus filhos. Para ser filho de Deus, então é necessário que você faça a vontade de Deus, que você tenha uma vida de santificação, ser batizado com o Espírito Santo e ser usado com até todos os dons espirituais não garante salvação, mas sim uma vida cheia de fidelidade a Deus, uma vida fiel ao Senhor. Uma certa feita, Jesus disse: servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Os que vão morar com Deus, os que são filhos de Deus, são servos bons e fiéis. Ouça o que disse Jesus em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim,
vós que praticais a iniquidade. Os filhos de Deus são a igreja de Jesus que vão morar eternamente no céu. Você é a igreja de Jesus? Você tem convicção da vida eterna? Tem certeza que é filho de Deus? O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, ele diz que o Espírito de Deus, ele diz para nós, ele nos convence que nós somos filhos de Deus, ou seja, aquele que é filho de Deus é convencido pelo Espírito Santo que ele é um filho de Deus. Jesus disse em a maioria de seus sermões as qualidades de sua igreja. Ele falou sobre os limpos de coração, Mateus 5:8. Ele falou sobre os pacificadores, Mateus 5:9. Os que sofrem injustamente, Mateus 5:10. Os perseguidos e caluniados por serem cristãos, Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. O sal da terra, porque expressam a vida de Cristo, Mateus 5:13. A luz do mundo, por não negarem a Cristo, Mateus 5:14 a 16. Os que amam, bendizem, ajudam e oram por seus inimigos, Mateus 5:44 e 45. Os que diariamente gastam o tempo para falar com Deus, Mateus 6:6. Os que perdoam e pedem perdão a quem for necessário, Mateus 6:14 e 15. Os que não se preocupam com riquezas e glórias para si, Mateus 6:19 a 34. Os que priorizam o reino de Deus em sua vida, Mateus 6:33. Ouçam textos bíblicos que confirmam quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de 9 a 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Gálatas 5, 16 a 21. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Efésios 4, 17 a 32 e 5, 1 a 8. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade.
Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses afasta-te, porque desse número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Tito 3, 2 a 7, Apocalipse 21, 7 e 8. Que a ninguém infamem nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Quem vencer, ele dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Romanos 1, 18 a 32. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus entregou as concupiscências de seus corações à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens,
cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consideram aos que as fazem. Se a sua vida não expressa características de quem é filho de Deus, veja o que disse o profeta Isaías quanto ao tempo de se tornar um filho de Deus. Isaías 55, 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Que Deus vos abençoe e que você possa ser um filho de Deus, obedecendo sempre a palavra de Deus, buscando a Deus, sendo moldados pela palavra do Senhor, você vai se tornar um filho de Deus. Se você está na igreja e não tem essas características dos filhos de Deus, busque uma igreja, busque ao Senhor, faça um concerto com Ele, obedeça a palavra e seja um filho de Deus. Se você está na igreja, também busque ser um filho de Deus, fiel ao Senhor, e quando Jesus voltar, subiremos para o céu e estaremos eternamente com o Senhor. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo estudo.